Vamos agora com este terceiro e último vídeo, terminarmos esta apostila Vigas de Concreto Armado, onde estamos mostrando o exemplo numérico de projeto de uma viga. Estamos na página 29, já estudamos todos os itens até esta página. E agora vamos recomeçar aqui no item 13.10, ancoragem das armaduras longitudinais. E é muito importante a ancoragem da armadura longitudinal de flexão positiva nos pilares extremos. No nosso caso, da viga VS1 que estamos estudando, nos pilares P1 e P3, que aqui, para relembrar, pilar P1 extremo e o pilar P3 também extremo, a viga sendo simétrica, então vamos fazer o cálculo para um pilar, mas no caso quando a viga não é simétrica, temos que fazer o cálculo, detalhamento da ancoragem da armadura positiva nos dois pilares extremos. A primeira coisa que nós temos que calcular é a decalagem AL do diagrama de momentos fletores, porque nós utilizamos no cálculo da armadura transversal o modelo de cálculo 1 e nós, para calcularmos a armadura a ancorar no pilar extremo, na fórmula aparece o valor da decalagem AL, então precisamos fazer o cálculo e o AL depende da força cortante no apoio extremo. Então observem que nós temos no pilar extremo P1 e P3 a força cortante, VSD, então, portanto, um valor já de cálculo em quilonewtons de 105,1. Observe também que no pilar interno P2, nós temos a força cortante solicitante de cálculo, 146,9 kN, que depois nós vamos também utilizar para calcular o valor de AL, a decalagem do diagrama desta região à esquerda e à direita do pilar interno P2. AL, para o modelo de cálculo 1. Se for modelo de cálculo 2, a fórmula do AL é diferente. D sobre 2, que multiplica VSD máximo, a força cortante no apoio extremo, e a parcela VC, e o AL, a decalagem do diagrama, é um valor entre meio D e D. Nós temos que calcular o VC, que no modelo de cálculo 1 é o VC0, 0,6 FCTD BWD. FCTD é a resistência do concreto à tração direta, valor de cálculo, que podemos avaliar, como vocês já sabem, como sendo o FCTK inferior, dividido pelo γC para termos valor de cálculo. 0,7 FCTM, FCTM é a resistência média do concreto à tração direta, 0,3 vezes raiz cúbica do FCK ao quadrado. O nosso FCK é o C25, então 25 MPa, aplicamos e temos 1,28 MPa. E que está aqui no valor do VC0, 0,128 kN por centímetro quadrado. A seção transversal, BW, o D que nós utilizamos no cálculo da armadura negativa no pilar extremo P1 e P3, 56 centímetros, resulta em VC 81,7 kN, que nós vamos aplicar aqui na equação. Vejam, 81,7. A força cortante de cálculo que nós mostramos agora há pouco, no pilar extremo, 105,1. O D, 56, que é o que nós estamos utilizando, divide por 2 da equação, resulta 125,8. Tem que ser menor ou igual a D, que é 56, portanto, a decalagem AL do momento fletor positivo no vão até lá no pilar extremo é o próprio D, 56 centímetros. E assim, nós podemos então aplicar a equação
da armadura que devemos ancorar no apoio extremo, da armadura de flexão positiva. A L, 56, o D, também 56, o VSD, a força cortante de cálculo no pilar extremo, P1 e P3, 105,1 kN, o FYD do CA, 50, resulta em 2,42 cm² para a armadura que deve penetrar no pilar extremo. Agora, o próximo passo é nós verificarmos se atende à armadura mínima. A mínima ancorar 1/3 do AS positivo no vão ou 1/4. E conforme essa condição será 1/3 ou essa condição será 1/4. Como nós comentamos, simplificadamente poderíamos fazer como a maior armadura 1/3, já que a diferença também é tão pequena, não é verdade? Mas, para efeito didático, vamos explicar. Se o momento no apoio, qual apoio? No pilar que estamos fazendo a ancoragem, ou extremo, P1 e igual P3. For zero ou negativo de valor em módulo menor ou igual a metade do momento fletor positivo no vão, é 1/3 desta armadura positiva no vão. O vão adjacente ao pilar extremo, obviamente. E se for maior que a metade do momento fletor positivo no vão, então 1/4 da armadura. O momento fletor, deixa eu pegar aqui de novo. Temos aqui o diagrama de momentos fletores com a redistribuição, tá? Lembram que nós reduzimos o momento fletor negativo no pilar P2, consequentemente os outros dois momentos, o máximo positivo no vão e o negativo no pilar extremo, eles aumentaram, então pegue o diagrama com a redistribuição. No momento fletor positivo no vão, considerando o valor de cálculo MD, 11.931. Então, é a metade deste momento que nós vamos considerar naquela análise da armadura mínima ancorar no apoio extremo. No apoio extremo, que nós estamos verificando a ancoragem da armadura positiva, é valor de cálculo MD 3.826. E também aproveitando esse desenho, observem, depois nós vamos precisar, quando formos analisar a ancoragem da armadura de flexão positiva no pilar interno P2, que o momento de cálculo máximo negativo é 18.802. Vamos usar esse valor depois também para fazermos a comparação, que é o momento fletor no apoio. Fazendo aqui, em módulo, o momento fletor no apoio, como acabamos de ver, 3.826, é menor que o positivo máximo no vão dividido por 2. 3.000 menor que 5.900. Portanto, menor significa que a armadura mínima é 1/3. Nós tínhamos calculado a armadura positiva no vão para este momento máximo no vão, 5,33 cm². 1/3 significa 1,78 cm². Portanto, nós temos a armadura calculada a ancorar 2,42, que aqui está, maior que 1/3, que é a armadura mínima, 1,78. Portanto, vamos seguir à frente nos cálculos com a armadura ancorar, 2,42 cm². Nesta comparação, nós adotamos, obviamente, a maior. Então, se a mínima resultar maior, nós seguimos adiante fazendo a ancoragem e demais verificações e cálculos com a armadura mínima ancorar, como eu disse, caso ela resulte maior do que a calculada ancorar. Vejam que nós escrevemos aqui. Na sequência, página 31. Relembrando, nós temos que fixar no apoio extremo a área de armadura AS a ancorar, 2,42 cm².
Em qual extensão? No comprimento de ancoragem básico, LB, no pilar. Isto se for possível. Como será possível? Se o LB efetivo, que depende da dimensão do apoio, do pilar no caso, o LB efetivo é a largura do apoio B menos o comprimento. Então, se LB efetivo for maior ou igual ao LB, nós podemos fazer a ancoragem como está aqui. Como o nosso pilar P1 e P3, como apoio extremo, tem a dimensão B de 19 centímetros, é uma largura pequena, não será suficiente para a ancoragem de LB. Então, nós vamos ver o procedimento. Relembrando, definimos que a armadura positiva no vão, aquela determinada para este momento fletor, de cálculo positivo, 5,33 centímetros quadrados, é a armadura positiva aqui. Nós escolhemos 5 barras, 3 fio de 12,5 na primeira camada e 2 barras de 10 milímetros na segunda camada. Nós temos que, das barras da armadura positiva do vão, sempre levarmos até os apoios extremos, como já comentamos, as 2 barras dos vértices, pelo menos. Essas 2 são obrigatórias a ambos os apoios, para até mesmo servirem como porta-estribo aqui nos vértices do estribo para sua amarração e também para a ancoragem desta armadura positiva no apoio extremo. Então, nós vamos supor que a armadura efetiva a ancorar no apoio extremo, 2 fios de 12,5, as 2 dos vértices, que resultam em 2,50 centímetros quadrados. Esta barra de 12,5 e as outras 2 de 10, nós vamos tentar não estendê-las até os apoios, de tal modo a resultar economia com isso. Vamos fazer os cálculos e verificar se é possível. E, de acordo com o cobrimento do diagrama de momentos fletores positivos, vamos ver em qual seção essas outras 3 barras podem ser interrompidas. Nós vamos aplicar nesta equação para transformarmos o comprimento de ancoragem básico no que nós chamamos de comprimento de ancoragem corrigido. É o LB vezes a armadura calculada a ancorar dividido pela armadura efetiva. Temos o LB, 47 centímetros, o comprimento de ancoragem básico, vezes a armadura a ancorar 2,42 calculada e a armadura efetiva 2 φ 12,5 das 2 barras do vértice. Resulta então uma pequena diminuição em função da armadura maior, 45,5 centímetros é o que nós temos que ancorar. Vejam que nós definimos o comprimento de ancoragem básico como 47 centímetros, está escrito aqui. Vamos olhar a tabela A7, na coluna sem gancho, porque inicialmente estamos imaginando uma ancoragem reta sem gancho. Na tabela sem gancho, concreto C25, aço CA50, o diâmetro da barra 12,5 milímetros e região de boa aderência. A região inferior da viga é boa aderência. Vou pegar aqui a tabela. A tabela correta para o CA50 nervurado. Essa é a tabela correta. É o aço vergalhão fio de 12,5 que estamos aplicando. CA50 nervurado. 25, o concreto. Coluna sem gancho. O diâmetro 12,5. Veja que nós temos 2 valores e o número superior é para a região de má aderência. O inferior, boa aderência. Como temos boa aderência, o nosso comprimento de ancoragem é 47 centímetros. Depois nós vamos ver, quando formos mostrar o cobrimento do diagrama de momentos fletores,
Na armadura negativa sobre o pilar interno P2, vamos aplicar barras de 12,5 milímetros de diâmetro e vamos utilizar, como vocês vão ver lá, o comprimento de ancoragem para a região de má aderência, armadura negativa de flexão má aderência, o LB de 67 centímetros. Próximo passo. Vamos verificar se esse comprimento LB corrigido, 45,5 centímetros, atende ao comprimento de ancoragem mínimo, que é esse valor, o maior valor entre o raio do pino de dobramento mais 5,5 φ e 6 centímetros. Nós temos que o diâmetro do pino de dobramento, vejam na tabela da apostila de ancoragem emendas, para esse diâmetro de 12,5 é 5 vezes o diâmetro, dividido por 2 para o raio. Então, 5 vezes o diâmetro da barra que estamos fazendo na ancoragem, no apoio, dividido por 2, 3,1. 3,1 mais 5,5 vezes o diâmetro da barra que estamos ancorando, resultam 10 centímetros. É maior do que 6, portanto, o comprimento de ancoragem mínimo é de 10, ou seja, temos que penetrar a barra no mínimo 10 centímetros dentro do apoio. Verificamos que o comprimento que nós calculamos corrigido, 45,5, atende ao valor mínimo de 10 centímetros. Geralmente esse mínimo é pequeno e esse valor é maior, mas tem que ser feita essa verificação. E agora vamos calcular o LB efetivo. Olha o LB efetivo, 19 para a largura do pilar P1 e P3, menos o comprimento de 2,5. Portanto, o LB efetivo, 16 centímetros e meio. Então, temos aqui 16 centímetros e meio e o LB corrigido é 45. Então, na verdade, até sai para fora aqui do pilar, né? Ó, o LB corrigido vem até aqui, 45 centímetros e meio. Portanto, não é possível fazer a ancoragem reta. Próxima tentativa, colocar gancho na extremidade da barra, porque o gancho diminui o comprimento em 30%. Só que vamos ver que com o gancho também não vai ser possível alojarmos a armadura, enfim, a sua ancoragem, o gancho, dentro do apoio. Vai ficar fora, então vamos ter que ver o que fazer. Próxima alternativa, colocar o gancho. Então, fazer o comprimento de ancoragem com gancho. Aquele comprimento LB corrigido, reduzido em 30%. Então, LB com gancho, 31,9 centímetros. Mas ainda supera a largura efetiva de ancoragem do pilar extremo, que é 16,5. Não pode. Porque é o seguinte, aumentar o LB efetivo para atender aos 31,9 implicaria nós fazermos um pilar com maior dimensão da seção transversal na direção do eixo longitudinal da viga, mas não é usual aumentarmos o pilar para resolvermos essa questão da ancoragem da armadura positiva no pilar extremo. E sim, esta alternativa seguinte que apresentamos agora, que é aumentar a quantidade de armadura a ancorar em função do LB efetivo, ou seja, do que o apoio oferece para a ancoragem. Esse 0,7 é porque nós vamos supor o gancho. Vejam aqui o detalhamento que nós vamos fazer no final. Olha o gancho. O comprimento de ancoragem básico LB, que é o que nós temos que ancorar, e a armadura necessária a ancorar. Então, fazendo esses cálculos, temos que aumentar a armadura a ancorar de 2,42 para 4,83 centímetros quadrados nos 16 centímetros e meio efetivos que temos para a ancoragem. Agora vem o detalhamento. Qual alternativa entre algumas nós vamos escolher de tal forma a ancorarmos com gancho 4,83 centímetros quadrados. Se nós
levarmos as 3 barras φ de 12,5 da primeira camada na armadura positiva do vão, resultam 3,75 centímetros quadrados. Não atende aos 4,83, então não é suficiente. Se nós levarmos todas as barras da armadura positiva do vão, resulta 5,35 centímetros quadrados. O que é esse valor? São as 3 barras φ de 12,5 mais as 2 barras φ de 10 da segunda camada, 5,35. Atende aos 4,83. No entanto, não é uma solução econômica, porque nós teríamos que estender todas as barras da armadura positiva do vão até o pilar extremo. Vamos tentar com outra alternativa, geralmente mais econômica, que é o quê? Vamos estender 2 barras da armadura positiva do vão dos vértices do estribo, φ de 12,5, e vamos complementar a diferença com grampos. Então, a continha agora é para descobrirmos qual é a área necessária de grampo. Nós temos área AS de grampo. É a armadura corrigida, que é aquela necessária agora, menos 2 barras φ de 12,5 dos vértices do estribo, que tem uma área de 2,50 centímetros quadrados. Sobra 2,33 centímetros quadrados para colocarmos como grampos. Então, o que acontece? O grampo é uma armadura em forma de U, portanto, são 2 barras, 2 φ. Se nós colocarmos 2 grampos φ de 10, nós vamos ter 4 barras φ de 10, que está mostrado aqui, os 2 grampos, que são esses dois. 4 vezes a área de uma barra de 10, um φ de 10 tem 0,80 centímetros quadrados. Então, 4, 3,20 mais 2,50, 5,70 centímetros quadrados. E atendemos com folga ao AS corrigido que necessitamos ancorar agora de 4,83, tá certo? Se quisermos economia, podemos colocar um grampo de 10, o outro grampo de 8 milímetros, e essa área total vai diminuir para 5,10 centímetros quadrados, que atende com menos folga, com mais economia, aos 4,83 que nós necessitamos. E aqui no detalhamento nós mostramos com 2 grampos φ de 10. Outra alternativa, antes de nós olharmos um pouco mais de detalhes nesse detalhamento, uma outra alternativa que colocamos é de estendermos até o apoio extremo as 3 barras φ de 12,5 da primeira camada, 3,75. Quanto que sobraria para grampo? 4,83 menos a área de 3 φ de 12,5, 1,08. Portanto, poderíamos estender 3 barras φ de 12,5 da primeira camada, mais um grampo φ de 8, que dá 1 centímetro quadrado, 4,75 no total, e atende aqui, faltando apenas um pouquinho, a AS calculado. Aqui nesse desenho, nós mostramos então a alternativa com 2 grampos φ de 10 milímetros. Vejam que o grampo tem que ficar em 2 camadas, com o espaçamento na direção vertical entre as barras, daquela distância que chamávamos AV, lá da apostila de flexão simples de concreto 1, pelo menos 2 centímetros. O comprimento do grampo, a sugestão é de 100 vezes o seu diâmetro, que resulta então 100 centímetros, 1 metro de comprimento. E vejam também, embora o desenho não mostre, porque está muito pequeno, que o grampo, quando ele faz a curva aqui, a volta, o gancho da barra longitudinal fica por dentro, o grampo fica por fora, tá certo? E o cobrimento de 2,5 cm tem que ser a partir do grampo até a face do pilar, de tal forma que o gancho das 2 barras φ de 12,5 ficam do lado de dentro, com um cobrimento um pouquinho maior. Ficam a 15,5 centímetros da face do pilar.
Veja que tem uma diferencinha, nós calculamos considerando 16,5, tem uma diferença de 1 centímetro. Por outro lado, dentro desses 16 centímetros e meio, nós temos o grampo, esta barra do grampo. Então, na média, 16,5 e 15,5 vai dar 16 centímetros. Então, a rigor, que seria 16, por exemplo. Mas não há necessidade desse rigorosismo, tá certo? Um último detalhe. Vejam que nós colocamos aqui no desenho o comprimento do gancho das duas barras FI de 12,5 dos vértices, 10 centímetros. Por quê? Nós aprendemos na apostila anterior que o gancho em 90 graus tem aqui o diâmetro do pino dobramento, tá certo? D. E do centro do pino até lá na ponta, essa distância deve ser de pelo menos 8 φ. 8 vezes 1,25, 10 centímetros, tá? Do centro do pino de dobramento. Essa distância, costumamos, quando fazemos o cálculo, o projeto manualmente, arredondar para múltiplos de 5. Então é 10, no mínimo 10 centímetros, 15 centímetros, 20. Nos programas computacionais de projeto estrutural, vocês vão encontrar essas medidas do comprimento do gancho como valores quaisquer, inteiros, 13 centímetros, 18, 17 centímetros, em função do diâmetro da barra, tá certo? E depois, como nós vamos ver lá no detalhamento final da armadura, que é esse desenho na página 35, o grampo aqui desenhado. 2 grampos com diâmetro de 10, os 100 centímetros de comprimento, a dobra e o comprimento total da barra. Na sequência, terminado então a verificação da ancoragem no pilar extremo, vamos para a ancoragem da armadura positiva no pilar interno, no caso o pilar P2. Nos pilares internos, não há necessidade de calcular uma armadura ancorar, porque não tem deslocamento AL e deslocamento da força cortante de cal. Basta nós ancorarmos da armadura positiva do vão a armadura mínima. Nós vamos comparar aquela questão de descobrir se é 1/3 ou 1/4 da armadura positiva do vão. Como no apoio interno, geralmente os momentos fletores são muito altos, vejam que nós havíamos mostrado o momento fletor negativo no pilar interno 8.802, e em módulo, ele é maior do que a metade do positivo do vão. Portanto, a armadura ancorar será, no mínimo, 1/4 da positiva no vão. A positiva no vão é de 5,33, 1/4, 1,33. Como nós vamos estender as duas barras dos vértices dos estribos da armadura positiva no vão, 2 φ 12,5, 2,50, atende com folga a 1,33 cm², que é a armadura mínima a ancorar no apoio interno, tá certo? Uma questão importante: as duas barras de 12,5 mm devem se estender 10 φ além da face do apoio. Na apostila de ancoragem e emenda nós mostramos, nós temos aqui a nossa viga, por exemplo, tá certo? O pilar P2, o pilar continua para cá, né? Na viga VS1, esse é o pilar P2. Temos aqui o eixo do pilar, a dimensão do pilar é 19 centímetros. Esta armadura deve passar pelo menos 10 φ. Então, essa distância da face interna, maior ou igual a 10 vezes o diâmetro. Da armadura positiva do tramo à direita do pilar P2, também nós temos que passar, é simétrica, é a mesma armadura, mas, de qualquer modo, também para a armadura positiva do lado direito, maior ou igual a 10 φ. O que nós fazemos, em modo geral, é passar a barra pelo menos 5 centímetros do eixo. Vamos fazer aqui outro desenho, ó. Uma viga.
um pilar, o eixo, a armadura positiva passar aqui do eixo do pilar pelo menos 5 centímetros. A positiva do lado direito, nós também passamos 5 centímetros do eixo. 5 centímetros. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma transposição, um transpasse aqui de 10 centímetros. E é muito bom para a montagem da armadura de viga contínua, que são armaduras compridas, não é? E nós vamos ter que transportar, manusear esta armadura para colocá-la na forma, etc. Então, esses 10 centímetros nós fazemos a amarração para possibilitarmos uma maior rigidez entre as barras da armadura da viga contínua. O que acontece? Passando os 5 centímetros do eixo, nós vamos verificar se atende, né? Olha, se nós temos aqui pelo menos os 10 φ, tá? Na sequência, vamos fazer o cálculo da decalagem do diagrama de momentos fletores para a força cortante de cálculo que ocorre no pilar P2, tá certo? Então, a decalagem dos momentos fletores que ocorrem ali próximos ao pilar interno P2. E vejam que não é a mesma decalagem que nós já fizemos para o pilar extremo P1 e o P3, porque a força cortante é diferente. Temos a força cortante de cálculo no pilar P2, 146,9. Inclusive, até a altura útil D, que nós utilizamos para a armadura negativa no pilar P2, não foi 56, e sim 55 centímetros. Então, aplicando na equação, chegamos no AL de 62 centímetros. O maior AL é D, o menor é meio D. Portanto, AL menor ou igual a D, 55, vamos adotar igual a D, 55 centímetros, ok? Depois, mais à frente, nós vamos mostrar a aplicação no diagrama de momentos fletores e cálculo decalado de AL, este valor, 55. Agora, próximo item, 10.3, armadura negativa nos pilares extremos P1 e P3. A ancoragem da armadura negativa na ligação da viga com os pilares extremos. Nós já calculamos no engaste elástico a armadura negativa. Resultou a mínima, 2 φ de 10, que temos que ancorar no pilar extremo. Uma indicação, entre outras, é de que a barra penetre em gancho 35 vezes o seu diâmetro. Então, a partir do centro do pino de dobramento, 35 φ resulta 35 centímetros. É o gancho que nós vamos fazer nesta armadura negativa. Próximo item, 13.11, detalhamento da armadura longitudinal. Agora nós vamos mostrar aquilo que estudamos em alguns exemplos teóricos, o cobrimento do diagrama de momentos fletores, de tal forma a verificarmos em que seção as barras das armaduras positiva de flexão e negativa podem ser interrompidas. O que nós precisamos? Diversas informações que escrevemos aqui, e chama a atenção de que para a barra de 12,5 mm de diâmetro, nós temos o comprimento de ancoragem básico 67 centímetros para a região de aderência. Vejam que aparece aqui, olha, na armadura negativa, aderência LB 67. Na armadura positiva, 47 centímetros. Vejam que aparece aqui para a barra de 12,5, na armadura positiva, que é de boa aderência à região. E vamos pegar esses valores, como já havíamos mostrado na tabela para o aço CA50 nervurado, na coluna sem gancho, já que nós não vamos fazer gancho nessas barras longitudinais. Os ganchos nós costumamos fazer lá no pilar extremo, tá? Vamos entender aqui o que foi feito. Aqui está o diagrama de momentos fletores de cálculo.
Como já falamos, tem que ser feito em uma escala horizontal, geralmente diferente de uma escala vertical que aplicamos. O ideal para quem for fazer esse diagrama manualmente é fazer esse desenho em papel milimetrado para maior precisão. E, melhor precisão ainda, fazer num programa computacional de desenho. Esse é o diagrama de momentos fletores de cálculo que a norma permite que utilizemos ao invés daquele diagrama de forças nas barras. O diagrama original é esta linha suave que está aqui, tá? Nós vamos aplicar a decalagem do diagrama original. Aqui está o AL. Em cada ponto da curva original, nós vamos colocar na horizontal o valor de AL, que calculamos para o pilar interno, AL igual a 55 centímetros, altura útil D, como acabamos de mostrar. Então aqui foi estendido na escala horizontal 55 centímetros, são esses segmentos, tá certo? Daqui até aqui. E também para o diagrama de momentos fletores positivos, à direita do positivo máximo, que são esses valores aqui, 55 centímetros. Esses valores de AL foi aquele calculado para o pilar extremo, para a força cortante no pilar P1, 56 centímetros. É esse valor aqui, ó, tá certo? Esses segmentos todos 56 centímetros, tá? Na sequência, vamos posicionar as barras, os grupos de barras longitudinais, negativa e positiva. Este valor é o máximo momento fletor negativo no pilar interno P2. Vejam que, como o apoio interno coincide com o centro do pilar, nós fizemos aqui uma linha relativa ao apoio da viga no centro do pilar P2, que é onde então consideramos o momento máximo negativo. E fiz duas linhas aqui também, que são as faces do pilar P2, 19 centímetros de largura. No lado esquerdo é o pilar P1, ou do lado direito, simétrico, o P3. Nós fizemos aqui a linha vertical relativa à face externa do pilar P1. Por que isso? Porque no desenho final da armadura da viga, nós fazemos, veja, olha a viga aqui desenhada. O pilar P3, o P2, o P1 e a armadura negativa, longitudinal negativa, longitudinal positiva, o grampo, armadura de pele. Nós tomamos como referência as linhas verticais relativas à face externa do pilar, tá certo? Vejam lá também. Quando nós definimos o grampo, foi em função do cobrimento relativo à face externa do pilar. E no pilar interno, nós fazemos a linha de centro do pilar interno. Isso independentemente de onde, teoricamente, nós consideramos o apoio da viga. Se fosse um pilar aqui largo na direção da viga, como acontece em edifícios e pavimentos, não tem problema. Mesmo que a gente tenha considerado o apoio da viga mais próximo à face do pilar e não no centro, num pilar largo nessa direção, nós marcamos esta linha vertical de centro do pilar, tá? Agora, vamos distribuir os grupos de armadura negativa e positiva. Nós temos que definir os grupos. Então vamos olhar aqui. Na armadura negativa, se relembrarmos no cálculo da armadura negativa de flexão no pilar interno P2, nós definimos a armadura como sendo composta por 7 barras de 12,5 milímetros, onde colocamos 4 na primeira camada e 3 na segunda camada. Nós temos, vamos desenhar aqui, porque está muito pequeno lá, a armadura negativa. 4 barras, fio de 12,5 na primeira e 2
3, aliás, 3 na segunda, de 12,5, todas essas 7 barras. As duas barras dos vértices devem fazer parte de um mesmo grupo, para que elas tenham um mesmo comprimento. As duas podem compor um grupo, só as duas, e elas devem resistir aos momentos fletores negativos na base do diagrama, para que elas tenham o maior comprimento, porque essas duas barras dos vértices serão também porta-estribos. Essas duas barras da primeira camada nós podemos separar num outro segundo grupo, ou podemos fazê-las as 4 em um único grupo, que é o que nós fizemos, que está aqui. Grupo 2, 4 barras φ de 12,5 da primeira camada, tá certo? Então, essas daqui, grupo 2. E as 3 barras da segunda camada, nós fizemos grupo 1, que está aqui. Você pode fazer diferente disso, como eu disse. Poderia, por exemplo, definir essa barra com essa, um outro grupo, e essa um terceiro grupo, separar, mas, por simplicidade, nós fizemos apenas 2 grupos, para não termos essas barras com comprimentos muito diferentes, vários comprimentos diferentes, porque cada grupo terá um comprimento para a armadura negativa, tá certo? Definido o grupo, você vai colocar aqui a posição dessa linha horizontal, vamos dizer assim, que representa as barras do grupo. Nós temos que pegar aqui uma proporção. Este segmento é o momento fletor resistido por essas 4 barras. Este segmento é relativo às 3 φ. Então, aqui 3 φ de 12,5 e aqui 4 φ de 12,5. Faz a proporção. As 7 barras têm uma área em centímetros quadrados, resistem a momento total. Então, a regra é de 3 simples. A área de 4 barras vai resistir a uma parcela x do momento total. Eu costumo fazer tomando a medida em centímetro. O momento total corresponde a tantos centímetros. Na regra de 3 simples, você vai descobrir quantos centímetros são relativos à área de 4 φ de 12,5, da área total 7 φ. O que vai sobrar é relativo às outras 3 barras, 3 φ do outro grupo. Então fazemos a linha horizontal, essas duas. Agora vamos fazer o cobrimento. Nós temos que descobrir os pontos A e B de cada conjunto de barras, dessas linhas horizontais. As 4 barras de 12,5 da primeira camada vão resistir a esse momento fletor negativo, esse momento. As 3 barras da segunda camada vão resistir esses momentos fletores negativos. Quando esta linha horizontal encontra a curva decalada de momentos fletores, temos o ponto A, que é A2 do grupo 2, que é onde a tensão na barra começa a diminuir. Por quê? Porque o momento fletor em A é este. Mas a partir de A2 para a esquerda, veja que o momento vai diminuindo até tornar-se zero neste ponto que nós chamamos B2 do grupo 2. A2, a tensão ou o momento fletor começa a diminuir. Como a norma diz, a partir do ponto A, estenda o comprimento de ancoragem. No caso, como nós não estamos fazendo gancho nem uma armadura maior, é o próprio LB, comprimento de ancoragem básico, que definimos 67 para a região de má ancoragem. Então a barra deve se estender pelo menos até aqui. Porém, a norma diz, tem que ultrapassar 10 φ além do ponto B. Então nós marcamos 12,5 centímetros, que é 10 φ, à esquerda de B, esta linha vertical. A barra tem que se estender para o ponto mais distante. Portanto, a barra virá até aqui.
as 4 barras φ de 12,5 da primeira camada terão esse comprimento, 248 centímetros. Se o lado direito do pilar P2 não é igual ao do lado esquerdo, você vai ter um outro diagrama decalado para cá, você faz a mesma coisa e terá um outro comprimento, então não sendo simétrico, esse comprimento diferente desse, tá bem? Não tem problema nenhum. Veja que no detalhamento da armadura negativa, para as 4 barras φ de 12,5, que são as barras N3 da primeira camada, estão lá 248, 248. A soma, o comprimento total, 496. Para as 3 barras da segunda camada, temos o ponto A1 do grupo 1, onde a tensão começa a diminuir. E o ponto B1 coincide com o ponto A2, onde a tensão nas barras do grupo 1 tornou-se nula. O que nós vamos fazer? A partir de A1, vamos estender o comprimento de ancoragem básico das barras de 12,5, 67 centímetros. Definimos essa linha vertical, mas tem que passar 10 φ de B1 para a esquerda, que nós marcamos aqui, essa outra linha. Portanto, as 3 barras devem se estender no comprimento maior até este ponto, 135 centímetros. Marcamos, aqui está, 135 centímetros para os dois lados e o total, 270 centímetros, o comprimento da barra. Na segunda camada, essas 3 barras, tá certo? Agora vamos para a armadura positiva. Da armadura positiva, olhando aqui, relembrando, temos 3 barras de 12,5 na primeira camada, sendo que 2 nós vamos levar a ambos os apoios, uma outra barra φ de 12,5 entre as duas dos vértices e 2 barras de 10 na segunda camada. Aqui estão as barras. Nós vamos fazer as 2 dos vértices, ambos os apoios. A barra de 12,5 da primeira camada, esta, vamos cortá-la antes dos apoios para gerar economia. E vamos pegar as 2 barras de 10 da segunda camada, inclusive aqui tem que escrever segunda camada. Vamos cortá-las também antes dos 2 apoios para gerar economia. Onde cortá-las? Aquela regra que vocês já aprenderam. No momento máximo positivo, distribuir as linhas horizontais representativas dos grupos. 3 grupos. As 2 barras φ de 12,5 dos vértices que vão cobrir os momentos fletores na região superior do diagrama de momentos fletores positivos. São as 2 barras que vão até os apoios. Com elas, nós não precisamos nos preocupar com o comprimento, porque elas vão até os apoios. Passando os 10 φ da face do apoio, como mostramos no apoio interno, nós fazemos 5 centímetros além do eixo do pilar interno, como comentamos. Vamos nos preocupar com os outros 2 grupos. Chamamos as 2 barras de 10 da segunda camada, grupo 1. Uma barra de 12,5 da primeira camada, o grupo 2. E temos que fazer essa conta para descobrirmos a proporção de 2 barras relativamente a todas as barras. Qual é o momento fletor que as 2 barras vai resistir do momento fletor total. Como eu disse, eu faço uma regra de 3 simples, considerando esse segmento, que é o momento fletor máximo, em centímetros, sem preocupação com o valor do momento fletor máximo, tá? É a mesma coisa. Então, 2 barras 12,5, uma barra de 12,5 e 2 de 10. As barras da segunda camada, vejam, as barras da segunda, terceira camada, se existirem, serão barras mais curtas, tá certo? Ó, temos um grupo aqui, 2 barras de 12,5 até os apoios. Esta barra
esta mais curta que as outras duas dos vértices, e da segunda camada mais curtas do que esta que foi separada em um grupo. Se existir uma terceira camada, nós vamos fazê-las mais curtas, sempre as mais longas, as barras mais longas das camadas mais inferiores, e menos longas as barras das camadas mais elevadas. De modo que as barras das camadas mais elevadas, mais curtas, devem cobrir a parte inferior do diagrama de momentos fletores positivo, para elas ficarem mais curtas, tá certo? Vamos ver aqui esta barra Φ de 12,5. Esta barra, ela vai cobrir do momento fletor positivo estes momentos aqui, ao longo desse diagrama, ó, dessa extensão. Para baixo, esta região do diagrama são as duas barras de 10. Esta região mais elevada são as duas barras de 12,5 do vértice. Nós temos que descobrir os pontos A e B desta barra. O momento que ela resiste é este. Você caminha para a direita e o momento vem constante. Quando a barra representativa do grupo alcança a curva do momento fletor decalado, é o ponto A, porque o momento vai diminuir agora. Onde a tensão ou o momento começa a diminuir é o ponto A. Desse ponto A, nós vamos estender o comprimento de ancoragem básico. Barra de 12,5 em boa aderência, 47 centímetros. Então vejam, é essa seta, essa cota que eu coloquei aqui de 47 centímetros. E a barra tem que vir até esta seção. No entanto, como vocês sabem, a norma diz tem que passar 10 φ, pelo menos, além do ponto B, que é onde a tensão tornou-se nula, que é aqui, porque o momento foi diminuindo e ficou zero. Esta cota que colocamos aqui, de 10 φ, 12,5 centímetros. Então a barra deve se estender até aqui. O comprimento maior é este. A barra vem até este ponto. Marcamos esta cota, essa distância do eixo do pilar P2 no centro até onde a barra vem, se estende, 175 centímetros. E está aqui no desenho. Vejam a barra Φ de 12,5, 175 centímetros distante do centro do pilar. É aquela cota que anotamos. Esta distância que vamos verificar agora não precisa ser colocada aqui, porque se nós temos essa distância e o comprimento da barra Φ de 12,5 N7, 494, se nós começamos aqui 494, vão sobrar 60 centímetros. Nós vamos fazer agora a esquerda do momento máximo positivo. Vamos descobrir o ponto A, que é este, A2 do grupo 2, onde o momento ou a tensão começa a diminuir. O ponto B, onde a tensão tornou-se zero. E de A2, vamos colocar o LB, 47 centímetros. A barra, então, teria que vir até aqui. No entanto, tem que ultrapassar 10 φ além do ponto B2, que são os 12,5 centímetros. E a barra vai se estender até este ponto, que está a 60 centímetros. Nós pegamos esta cota no nosso desenho, na escala horizontal, a 60 centímetros, tá certo? Da face externa do pilar extremo. Também podemos medir este comprimento daqui, da onde a barra inicia-se, até onde ela se estende, que é esta cota que nós temos aqui, 494 centímetros. Podemos fazer uma conferência. Em função da planta de forma, a distância do centro do pilar até a face externa do pilar extremo, 728 centímetros e meio.
Isso está, deixa eu pegar a planta de forma. Aqui está, você tem que ter a planta de forma. Lembram que o professor comentava em concreto 1, o projeto estrutural, seja feito manualmente ou seja feito via um programa computacional de projeto de estruturas, primeira coisa é definir plantas de forma do edifício, definir cortes e outros detalhes, definir a estrutura. Então, a distância do centro do pilar até o centro do outro é 719, mais a metade de 19, que é 9,5 centímetros. Então, do centro do pilar P2 até a face externa do pilar extremo, 728 centímetros e meio, que nós anotamos aqui. Desta linha vertical a esta, 728,5. Você considera 60 centímetros mais 494 mais 175, vamos ter os 728,5. Vamos somar 60 mais 494 mais 175, 729 centímetros, uma diferença de meio centímetro, tá certo? Porque não vamos colocar aqui 174,5, não para com isso, são valores inteiros em centímetros dessas medidas que colocamos nesse desenho. Agora vamos voltar para definirmos o comprimento, a posição das duas barras FID 10 da segunda camada. Como dissemos, elas vão resistir a esses momentos fletores. Vamos definir os pontos A1 e B1. A1, onde o momento começa a diminuir. A partir de A1, anotamos o comprimento de ancoragem básico da barra FID 10. Região de boa aderência, sem gancho, 38 centímetros. A barra viria até aqui. No entanto, tem que estender pelo menos 10 φ além do ponto B, B1 no caso. Está aqui, 10 centímetros, 10 φ. A barra deve se estender até esse ponto. Anotamos a distância até o centro do pilar, 220 centímetros, que é o que nós colocamos aqui. 220 centímetros, tá bem? Não sendo a viga simétrica, como já sabem, essas medidas serão diferentes porque vamos fazer o cobrimento do diagrama de momentos fletores positivos do tramo ou do vão à esquerda, do vão à direita, e essas medidas vão resultar diferentes e não tem problema, anotamos essas medidas diferentes, tá certo? Veja que anotamos o comprimento destas duas barras de 10, 400 centímetros, que nós temos após definirmos onde as duas barras de 10 vão começar aqui à esquerda do máximo positivo. Mesma coisa, ponto A1, LB38, não interessa. Ponto B1, 10 φ, 10 centímetros para a esquerda de B1, este ponto, pronto. 110 centímetros. Então, anotamos o comprimento desta linha horizontal, tá certo? Ó, e colocamos aqui 400 centímetros. 400 centímetros. Iniciando a 220 do centro do pilar interno P2. Esta medida 110, que é esta daqui, não precisamos colocar. Não vamos ficar colocando medidas que não vão ser utilizadas. Por quê? Porque se estas duas barras de 10 iniciam-se aqui nesse ponto a 2,20 metros do centro, com 400 centímetros de comprimento, elas vão terminar nesse ponto a 110 da face. Aqui é 399, o professor anotou, arredondou para 400 centímetros. É isto. Um comentário relativo à armadura negativa. No apoio extremo, nós definimos como sendo duas barras de 10 mm para resistência a esse momento fletor negativo de ligação da viga com o pilar extremo no engaste elástico. O que nós temos que fazer?
a partir desse ponto, que é o ponto A dessas duas barras negativas, estender o comprimento de ancoragem. Mas tem que passar pelo menos 10 φ, né? Maior ou igual a 10 φ, pelo menos do ponto B, que seria este. A barra viria mais ou menos até aqui, tá certo? Nesse trecho, nós teríamos que colocar porta-estribo, do final dessas duas barras de 10 até esta ponta desta barra negativa. Então aqui porta-estribo. O que podemos fazer? Ao invés de colocarmos outras duas barras diferentes, estender as duas barras negativas do apoio extremo até encontrarmos aqui, e com uma emenda, para nesse trecho essas duas barras serem porta-estribo, tá bem? Então tem aquelas duas alternativas: diminuir o diâmetro dessas duas barras, porta-estribo, ou estendê-las, o que simplifica um pouco a execução, mas gasta um pouco mais de aço, porque poderíamos colocar aqui porta-estribo 2 φ de 6,3, 2 φ de 8, tá certo? E uma questão: esta emenda é construtiva, não há necessidade de considerar o cálculo da emenda dessas barras negativas com a porta-estribo, é só para amarração. É usual adotar 40 centímetros como emenda construtiva das barras porta-estribo com as barras negativas. Para terminarmos o detalhamento da nossa viga, esse desenho feito em escala 1:50, esses desenhos pequenos da seção transversal com as armaduras do estribo, geralmente escala 1:20 ou 1:25. Colocamos o título da viga lá no topo, alinhado aqui com o pilar, a seção transversal. Se for uma viga, por exemplo, V10, que apareça num projeto estrutural lá no pavimento 5 vezes, então você coloca 5 vezes e a seção transversal, para dizer que ela é 5 vezes igual, ela aparece na planta de forma. Não colocamos cotas nesses desenhos, podemos colocar o número dos pilares ou viga, no caso da viga apoiar-se sobre outra viga, P2, P3, os estribos, como vocês já aprenderam por essas setas, a armadura longitudinal negativa pode ser desenhada no lado de baixo da viga, ou estas barras negativas podem ser desenhadas para o lado de cima. As barras, ou a linha horizontal que representa a armadura de pele, as barras N5, as barras positivas sempre para o lado de baixo desse desenho da viga. Vamos escrever o número da barra, o estribo é N1, como está aqui. Estas duas barras N2, estas outras duas são idênticas, então não há necessidade de mudar o número, são barras N2 também. Quando a viga não é simétrica, não tem problema, você vem estribo N1, N2, N3, N4, se essas são diferentes, N4, N5 e assim por diante, vai descendo e aumentando a numeração. Duas barras com o mesmo desenho, com o mesmo diâmetro, tudo idênticas, podem ter o mesmo número. Mesmo que em outra viga, no desenho de outra viga, não tem problema. Este comprimento, 553, nós temos que calcular. Esses comprimentos vocês já viram, já mostramos. Esses também. A armadura, quando escrevemos CORR, significa que é corrida desde a face aqui onde o desenho mostra que ela inicia, obedecendo o cobrimento, obviamente, e aqui também o cobrimento. O armador, ele vai fazer continha ou ele vai medir lá na forma a distância daqui até esta face, tirando o cobrimento dos dois lados, e define o comprimento desta armadura de pele. Se tiver emenda, faz a emenda padrão, 40 centímetros no mínimo. Se for importante o comprimento da emenda, o engenheiro estrutural deve especificar como deve ser a emenda dessas barras corridas. Olha, nós temos
a cota que já tínhamos comentado, do eixo do pilar P2 até a face externa do pilar P1, 728 centímetros e meio. Vamos colocar aqui, ó, 728,5 para descobrirmos o comprimento das barras N8. Vamos subtrair de 728,5 o cobrimento desse lado, 2,5 centímetros. Então, menos 2,5. Vamos somar mais o gancho, 10 centímetros, reto, sem preocupação com o diâmetro do pino de dobramento. Mais quanto? Passamos do eixo do pilar 5 centímetros, tá certo? Então, lembram que o professor tinha comentado? Temos o pilar P2 com 19 centímetros. Nós vamos pegar essas duas barras FI de 12,5, elas vão adentrar o pilar e vai ultrapassar 5 centímetros. 5, e aqui tem 9,5, que é a metade de 19. Então, mais 9,5 mais 5, mais 14,5. Uai, deu uma medida maior. Não, tá errado. Por que que o professor fez errado? Vejam só, tem que tomar cuidado, porque esta medida já é no centro. Então, eu não posso somar esse 9,5. Eu tenho que somar só 5 centímetros, entenderam? Porque esta cota já está no eixo, já está aqui. Eu tenho que subtrair 9,5, que eu já somei erradamente. Então, menos 9,5, 741 centímetros, tá? Que é esta cota aqui, esta medida, aliás, tá certo? Agora, acho que posso fazer uma conta com vocês, que é descobrir o comprimento desta barra 2φ de 10, as barras N2, 553 centímetros. O que nós vamos fazer? Vamos lá de novo. Vamos pegar 728,5 do eixo até a face. Vamos tirar o cobrimento, menos 2,5. Vamos somar esse 35 do gancho, mais 35. Temos então, daqui da ponta do gancho até o centro do pilar P2, tá? Vamos retirar 248, menos 248, tá? Temos a barra 2φ de 10 daqui até aqui, este ponto. Vamos somar 40 da emenda, mais 40. 553 centímetros é a distância que está aqui. É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem em contato com o professor. O próximo estudo será de torção em viga, a próxima apostila. Obrigado. Bom estudo a todos.